Eu vou explicar para vocês de forma didática o que pode ocorrer na cidade de Maceió, o processo de colapsamento ou rebaixamento do terreno a partir da extração do sal-gema pela empresa Braskem. Maiores tragédias urbanas que já ocorreu em uma cidade. Vem aqui comigo, ó. Isso aqui é a estrutura geológica da região. Então nós temos o quê? Camadas. E cada camada dessa tem uma característica geológica. Então, cada camada dessa se formou num período geológico. E quando eu falo período geológico, eu estou falando de milhões de anos. Não estou falando de período histórico, que é período do homem, de centenas de anos. Estou falando de milhões de anos para se formar cada uma dessas camadas. A camada mais profunda é onde nós temos o sal-gema, que é utilizado para a produção de soda cáustica e também de canos PVC. O que a Braskem faz? Ela perfura essa região, né, para chegar até o sal-gema. E aí ela vai passando essas camadas. Imagina um bolo de aniversário. Então cada camada tem uma camada de doce de leite, tem uma camada de leite ninho, tem uma camada de abacaxi, tem uma camada de ameixa, né? Velho adora bolo de ameixa e de abacaxi, ó. E cada uma dessas camadas tem uma característica. Leite ninho, doce de leite, abacaxi. É a mesma coisa lá em Maceió. Então nós temos a primeira camada aqui, que está mais próxima à superfície, é a camada de arenito e também de argila. Aí nós temos a camada 2, que é de calcarenito, a camada 3 também de arenito, a camada 4 de conglomerados, depois nós temos folheiros até chegar no sal. Tá, qual o grande problema? Que todas essas camadas são sedimentares. Gerando o céu sedimentar, o que é isso? É uma rocha sedimentar que se formou a partir de uma rocha magmática, uma rocha metamórfica, mas na sua grande maioria, uma rocha magmática. O que é uma rocha magmática? É aquela que se forma a partir da solidificação do magma, isso? Então você teve ali uma atividade vulcânica, essa lava vulcânica, né, sai de lá do magma, chega na superfície, resfria e vai formar uma rocha muito rígida, o basalto. Sabe aquelas pedrinhas pretas, né, de construção civil? Aquilo ali é o basalto, é o diabásio. O basalto é uma rocha magmática extrusiva que se forma na superfície e o diabásio é uma rocha magmática intrusiva que se formou lá nas profundezas. Tá? Mas elas são magmáticas. Se você perceber, cara, tenta pegar uma marreta e quebrar uma daquelas pedrinhas pretas que utiliza ali junto com o cimento para fazer concreto. Cara, é muito difícil. Por quê? Os grãos que compõem elas são muito coesos, são uns juntinhos com os outros. Quando você pega um arenito e você pega uma marreta e bate no arenito, ele vai se desfazer. Arenito é areia, areia muito solidificada, uma juntinha com a outra. Mas assim mesmo, esses grãos, eles não possuem coesão. O que seria isso? Desenha para mim, gente. Ó. Vamos imaginar que isso aqui é um bloco de arenito. E aí ele é formado por grãos. E se você perceber aqui no meu desenho, de uma forma didática, ó, o que você vai ter? Um espaço entre esses grãos. Mostra que é uma rocha frágil. Frágil a pressão, frágil a peso. Tá? Então, como você tem uma área densamente urbanizada aqui, com edifícios, com hospital, com escola, você vai ter o quê? Um peso atuando sobre essas camadas sedimentares. Se uma dessas camadas fosse magmática, por exemplo, né, você tivesse aqui basalto, possivelmente você não teria esse processo de colapsamento. Tá? Então você tem o peso aqui. Tá. Se você tem o sal aqui, e o sal é muito mais rígido, né, vai suportar muito mais pressão outras camadas, se você tivesse o sal, tudo bem, não vai acontecer nada. Como em grande parte de Maceió, você tem essa mesma constituição de estrutura geológica e não tem esse problema. Tá, mas por que ocorre isso? Eu não falei para vocês que a Braskem vai perfurar isso até chegar ao sal para fazer a extração desse sal? Então o que acontece? Imagina que aqui a gente tem um bloco de sal. Ó. Bloco de sal. E esse sal vai sendo retirado. Vai sendo retirado. Vai sendo retirado. O que acontece? Você vai ter um vazio aqui.
Tá? Então, aqui tinha sal, agora não tem sal, está um vazio. Se você vai constrói algo aqui, né, o que vai acontecer? Vai pesar. E esse peso, encontrando esse vazio, vai acontecer o quê? Um colapsamento. Isso aqui vai descer, né? Vai ter um rompimento da estrutura e tende a rebaixar. Isso é o colapsamento que pode ocorrer lá em Maceió. Então, as características geológicas da área requerem o quê? Um monitoramento constante para que não tenha esse tipo de problema. Você não pode retirar sal de forma desregrada, sem ter um controle. Porque tendo um controle, pode ser feita extração. O que não pode tirar, e tudo bem. Tá, qual que é um dos grandes problemas aí? Pensa, região carente de Maceió. Eles não vão retirar sal de uma região rica de Maceió. Então pode retirar, depois essas pessoas vão para outro lugar, tá tudo bem, paga ali uma multa e tá tudo bem. Aqui no Brasil funciona assim, né? A gente já viu tragédia de Brumadinho, tragédia de Mariana, tudo bem, pagamos lá na justiça uma multa e tá tudo resolvido. Tá? E o que está ocorrendo aqui é uma tragédia anunciada, porque eles sabiam da estrutura geológica da área, óbvio, você está falando de uma empresa que trabalha com geologia, mas não foi feito nada. Por quê? Não tem fiscalização dos órgãos federais, não tem fiscalização dos órgãos estaduais, municipais e própria empresa que poderia ter um outro tipo de posicionamento frente a esse tipo de empreendimento. Tá? Então você vai ter aqui, ó, por exemplo, calcarenito. Você vai ter o calcário, gente, o calcário, cavernas são formadas o quê? De intemperismo da água sobre o calcário. Então a água batendo no calcário dissolve aquele calcário, formando aquelas concavidades. Então é algo que, se você tem chuva e penetra água no solo e nessas estruturas geológicas, é óbvio que vai desgastar esse calcário. Aí você tem de novo arenito, que não é nem um quartzito. Se fosse o quartzito, que é uma rocha metamórfica, né, o calcário que vai sofrer pressão ali muito grande de temperatura, aí os grãos eles vão se juntar mais, vai ficar uma rocha muito mais rígida, muito mais dura, muito mais resistente. Não, nós estamos falando do arenito, não é do quartzito. Depois nós temos conglomerados. Conglomerados são seixos arredondados, que também não tem a mínima coesão entre eles. Depois folheiros, que também é uma rocha muito frágil, formada de camadas, até chegar no salgema. Então é uma estrutura geológica, gente, frágil. É uma estrutura geológica que precisa de um acompanhamento técnico. Mas aquilo é Brasil, quem mora ali é pobre. É pobre, tudo bem. Pode fazer isso, não pode tirar os pobres. Tira dali, coloca em outro lugar. Não tem um pingo de respeito com as pessoas. É só ver as outras tragédias urbanas que nós temos, como deslizamentos de terra, que acontece dia sim, vai acontecer no próximo verão, e tá tudo bem, porque é pobre. Que é pobre que está morrendo, que é pobre que está sendo evacuado. É só estatística, é número. Ah, desalojamos 55 mil pessoas. Tudo bem. Tudo bem. Não é um condomínio fechado da elite. Tira essas pessoas dali, está tudo resolvido. Continuamos a extração. Ou fechamos, agora vamos fechar aqui. Vamos ocupar essa área que nós tiramos aqui. Vamos causar mais impacto. Quando você faz uma intervenção antrópica no meio equilibrado, que é o meio natural, vai gerar outro problema lá na frente, que obra de engenharia resolve problema a curto prazo e não a longo prazo. Então, gente, essa estrutura geológica associada a uma ocupação de pessoas mais carentes, associada a uma falta de fiscalização, gerou uma tragédia como essa, que já é uma tragédia. Já é uma das maiores tragédias urbanas da história. Desce o dedão no like se você gostou dessa explicação. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. É um canal de educação e precisa da sua ajuda. No YouTube tem tanta coisa, precisa ter algo pautado na ciência. Discutimos geologia, não aprofundei, porque não é necessário para você entender o que está ocorrendo lá. Pensa num bolo, várias camadas. Você tira a última camada do bolo.
que vai acontecer com o bolo? Ele não vai pender para o lado? É que ocorreu lá. Faz essa imagem na sua cabeça. Você vai entender o que está ocorrendo na linha da Maceió. Beleza? Tamo junto. Para cima dele, se quiser ser membro do canal, ó, também aqui na descrição, vire membro, tem acesso às aulas primeiro que todo mundo, tenha descontos no Gabarita Gel, tenha, cara, mais aulas liberadas para vocês, para os membros. Tamo junto. Fui. Valeu.